Eu quero comentar hoje aqui uma polêmica que se deu semana passada a partir de um tweet que tem a ver com leitura, tem a ver com compreensão de texto e, mais do que isso, compreensão de mundo, né? Acho que é mais do que isso, compreensão do mundo. Mas antes de entrarmos nessa questão, nessa polêmica envolvendo esquerdomachos escrotos, eu vou pedir para que você já deixe sua curtida nesse vídeo aqui, já deixe seu comentário, também se inscreva no canal, nossa meta é de 700 mil inscritos até o fim do ano, porque o YouTube tá de sacanagem nos últimos dias. Nesse fim de semana, sabe, o YouTube não estava entregando os vídeos direito, o YouTube deu problema nos vídeos, eu tive que subir de novo os vídeos, então, para você poder dar uma força aqui e ajudar, e também já compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Passe adiante. Então, qual foi a polêmica? Isso aqui eu fiquei sabendo através de uma reportagem do jornal O Globo. A manchete é: Bukowski na fogueira. Entenda por que feministas não suportam mais culto em torno do autor. Tweet abre debate nas redes e reacende críticas à misoginia do polêmico escritor e poeta americano. Então aqui ele se refere ao autor, o Charles Bukowski, né, que é conhecido como Velho Safado. Ele é principalmente um poeta, mas também ficou famoso por causa dos seus romances. E é um autor que exala nos seus textos, né, sabe, a mais pura misoginia que você pode imaginar. É um homem que objetifica as mulheres, que trata as mulheres muito mal. Mas o tweet, o que ele faz, né, foi um tweet feito pela Melissa Turkington. O que aconteceu foi o seguinte: ela comprou um livro, né, um livro usado do Bukowski, acho que um livro de poesias, não sei. E daí nesse livro tinha um monte de notas, né, de uma outra leitora que estava comentando os poemas e os textos do Bukowski. E ela falava assim: pô, vai pra terapia, cara. Não, você, sabe, nojento. Ela começava a comentar aqui, né, tem um trecho do poema aqui. Ela sabia o que ela queria e não era a mim. Conheço mais mulheres desse tipo do que qualquer outra. E daí a comentadora, né, quem deixou as notas, mas por que ela quereria você? E daí a Melissa Turkington, ela vai, né, falando assim: pô, de fato é um texto bastante complicado do Bukowski. E isso gerou reações, né? As pessoas compartilharam esse tweet dela, teve 15 mil compartilhamentos, 59 mil curtidas aqui no Twitter, e muita gente acabou se envolvendo nessa questão, tanto para criticar o Bukowski, tanto para detonar o Bukowski, né, pela misoginia dele, quanto também para apresentar uma outra perspectiva e mostrar, bem, o negócio é um pouquinho mais complicado. Já vou deixar clara a minha posição aqui antes de começar o vídeo, porque também não quero que seja mal interpretado, né? Porque as pessoas têm essa tendência de mal interpretar. E como a gente fala sobre interpretação hoje, já vou deixar bem clara a minha posição. Não estou aqui para defender o Charles Bukowski, ou o texto do Bukowski, ou o que ele dizia, ou o que ele fazia. Não é essa a questão. O que eu quero defender aqui é diferentes níveis, né? A possibilidade de você ler os textos de maneira diferente e não apenas de uma maneira superficial. Porque o que acontece? O Bukowski, quando você lê os textos dele, de fato, ele é tremendamente machista. Ele é completamente misógino. Mas mais do que isso, o Bukowski não é apenas misógino, ele também é misantropo. Ele odeia as pessoas. Ele não apenas, sabe, despreza as mulheres, ele não apenas maltrata as mulheres, ele despreza a espécie humana, ele despreza as pessoas. Ele é alguém que está em constante conflito com os outros e, mais do que isso, consigo próprio. Ele é alguém que é autodestrutivo. Então, o Bukowski e os textos dele refletem essa pessoa que tem um mal-estar na existência. Ele não é alguém que, sabe, se relaciona bem com os demais. Tanto que, por exemplo, né, em alguns textos dele, você tem basicamente o Bukowski indo brigar com os outros no bar. Ele é alguém que odeia a espécie humana. Então que fique claro isso aqui. O Bukowski não é apenas misógino, ele é um misantropo, ele odeia a espécie humana. Porque se você compreende o Bukowski como essa pessoa problemática, transtornada, porque de fato ele é, quando você lê, por exemplo, o romance dele, Misto Quente, você vê alguém que cresce num lar abusivo, né? O pai espancando o filho, o pai maltratando o filho, o pai menosprezando o filho. Se você vê que a formação dele leva a um sujeito altamente problemático. A gente supondo aqui, né, obviamente, que os textos, né, que os romances deles sejam, em essência, autobiográficos, porque de fato são, né? Você tem aquilo que se chama de roman à Leclerc, que seria o romance com chave, que é quando um escritor escreve um texto e ele altera os nomes dos personagens, mas você pode reconhecer quem são. Por exemplo, quem faz isso é o Marcel Proust, né, o autor de Busca do Tempo Perdido. Ele escreve os romances deles, que são romances com chave, né, roman à Leclerc, e ele vai mudando o nome dos personagens para não ser reconhecido, mas você sabe quem são. E o Bukowski faz isso também. O Bukowski tem, por exemplo, os personagens dos romances dele, que é o Heinrich Nask, que é o Charles Bukowski.
Então você pode reconhecer quem são os personagens. E ele vai, nesses textos, mostrando quem ele é, né? Ele vai trazendo para o leitor esse personagem problemático, esse autor problemático, nessa figura complicada e que não sabe viver no mundo. Só que, se você lê o Bukowski apenas sob a ótica do machista, de um personagem machista, você perde muita coisa. E aqui entra uma outra questão, né? Porque tudo depende do contexto, gente. Tudo depende do contexto. Tudo. Tudo depende do contexto. Geralmente tem uma defesa feita pelas pessoas, né? Assim, eu fui citado fora de contexto, e isso acontece, mas geralmente é um pretexto para que a pessoa, sabe, se defenda de uma fala complicada. Mas tudo depende do contexto. Porque se você lê, sabe, praticamente todos os autores do passado, sem você compreender o contexto no qual eles estão inseridos, vai ser muito difícil assimilar o que eles estão dizendo. Porque, como eu falei, tem diferentes níveis de leitura, né? Você tem uma leitura superficial, que é você pegar um texto qualquer e você ler esse livro, você lê o que está escrito aqui, e isso por si só já apresenta certos desafios para quem não está habituado à leitura também, né, que é compreensão. Geralmente há um vão, né, há uma lacuna na compreensão, então você fala uma coisa, a pessoa entende o que ela quer entender, mas há esse nível de leitura superficial, que é você pegar um texto e você ler do começo ao fim, e você, li o texto, li a historinha, né, li o que está acontecendo ali, quem são os personagens, o que aconteceu. Esse é o primeiro nível da leitura, mas você não precisa ficar apenas nisso. Por exemplo, a relação dessa leitora, né, com esse texto do Bukowski me parece que está inserido nesse primeiro nível de leitura, que é você pegar o texto e você ler. E deve ter uma relação de admiração, de apreciar aquele texto, ou de repúdio, né? Que autor repugnante, que autor escroto, que, sabe, que machista escroto. Só que daí se você faz esse esforço, esse esforcinho a mais, né? Esse esforcinho a mais de compreender quando o autor escreveu, com quem ele dialogava, o que ele pretendia e quem era o autor também, que isso ajuda, você vai abrindo outras possibilidades de compreensão. Inclusive, eu cheguei a mencionar o caso do Bukowski quando eu falei aqui, alguns meses atrás, sobre o Monteiro Lobato. Estava voltando a polêmica do Monteiro Lobato racista, e daí eu falei, né, que tem uma distinção, né, você tem que separar as coisas. Uma coisa é você ter um personagem, né, ou um autor reproduzindo os preconceitos de sua época, ou seja, um personagem do século XIX que é racista, que é machista, e daí você tem uma sociedade, né, toda a sociedade do século XIX que reproduzia esses preconceitos. Outra coisa é você ter um autor como Monteiro Lobato, que não era apenas alguém que reproduzia os preconceitos da sua época, mas que era ativamente racista. No caso do Monteiro Lobato, ele era um eugenista, né, ou seja, alguém que defendia uma noção científica de que havia, sabe, raças superiores e raças inferiores, e que os negros eram inferiores. Então, assim, ele não era apenas alguém que reproduzia o racismo de sua época, ele era alguém que contribuía para a formação de uma mentalidade racista. Isso é diferente. O Bukowski, por exemplo, o machismo que ele reproduz, em grande parte, ele está reproduzindo uma mentalidade da época dele. E daí até me surpreende, né, quando eles falam que ele era um esquerdomacho escroto, né, que cita na reportagem aqui, porque na minha leitura do Bukowski, ele nem sequer se posiciona politicamente, né? Então, assim, não dá para dizer se ele é de esquerda ou de direita, se ele é um esquerdomacho ou se ele é um direitomacho. Não dá para saber, porque ele não aborda esse tipo de questão. Talvez ele seja inserido nesse espírito de esquerdomacho, porque ele estava na contracultura da época, né? Então, assim, o que ele escreve, né, com palavrões, com insultos, falando de masturbação, de sexo, estava inserido num período, isso nos anos 60 e 70, quando muitos autores estavam buscando romper certos limites, e limites de tabu também, né? Então eles queriam falar de sexo, queriam falar de sexualidade, queriam, sabe, expor a sexualidade. E isso foi associado, em grande parte, a uma esquerda daquela época, né? Uma New Left, que estava rompendo esses tabus, rompendo esses limites. Então, se associam o Bukowski à esquerda, talvez seja por isso, mas até que ponto ele poderia ser considerado de esquerda, não sei. Mas certamente ele estava atuando no cenário underground da época, nos anos 70, na Califórnia, publicando em revistas alternativas, tentando encontrar o seu caminho como escritor, e isso o levou talvez a ser associado com um pensamento liberal de esquerda norte-americana, né? Mas, por outro lado, tem um romance em particular dele chamado Factotum, e aí sim a gente tem um outro aspecto da obra do Bukowski que para mim talvez salte mais aos olhos, inclusive, do que o machismo dele, ou a misantropia dele, né, o ódio que ele tem pelos outros seres humanos, que é a sensação de deslocamento dele, né? Porque você tem um personagem, que é o Chinaski, que ele não consegue parar em nenhum trabalho. Então ele vai, consegue um trabalho, consegue um emprego, daí ele vai e se embebeda e é despedido. Depois ele vai conseguir outro trabalho, odeia o que ele faz, ele fica lá umas 2 semanas, pega o salário dele e vai se embebedar. E assim por diante. Então ele não para em nenhum trabalho.
E esse é um outro aspecto também da literatura do Bukowski, né? Esse é um outro aspecto da vida do Bukowski, que ele era um alcoólatra, então assim, ele é alguém que tinha problema com bebida. E isso certamente também influenciava e impactava nas relações que ele possuía com as outras pessoas. E daí, nesse romance em particular, o que você tem é o seguinte, e eu acho que muitos artistas e muitos escritores, inclusive eu mesmo, quando eu li o Factotum, conseguem se identificar com esse aspecto do Bukowski. Porque você tem um sujeito que é um artista, ou ele quer ser um artista, ele quer ser um escritor, ele quer ser um poeta. E ele está nesse embate com o mundo real, né? Então ele vive numa sociedade capitalista, ele vive numa sociedade na qual ele precisa trabalhar, ele precisa fazer esses trabalhos que ele despreza para poder se manter, para poder se embriagar principalmente, mas ele precisa desses trabalhos ao mesmo tempo em que ele quer ser um criador. Então assim, ele quer ser um gênio criativo, ele quer ser alguém que produz, ele quer ser alguém que escreve, ele quer ser alguém que publica, e a realidade entra em choque com essa ambição dele. Então ele está o tempo todo nessa angústia. Eu vou conseguir me tornar um escritor? Eu sou um escritor de fato ou não sou? E esses trabalhos, nessas profissões que eu sou obrigado a cumprir porque eu tenho que desempenhar esse papel na sociedade. Então, há uma tremenda crítica, em grande parte, a esse modelo e essa necessidade de se conformar a esse mundo, né? De como eu tenho que me encaixar nesse mundo. O Bukowski rejeita isso. Ele está sempre tangenciando essa necessidade, né? Ele vai lá e trabalha um pouquinho, ganha salário e vai embora. Ele trabalha um pouquinho, ganha salário e vai embora. Então, assim, ele está sempre se sujeitando a esse mundo para poder satisfazer a sua ambição como escritor. E basta pensar na história pessoal do Bukowski, que passa a vida inteira publicando seus textos nessas revistas marginais, nessas revistas alternativas, né, underground, e chega um ponto que um fã do Bukowski, na verdade, né, ele não era nem editor, ele não era nada, ele era dono de uma papelaria, se não me engano. Ele vai lá e lê os textos do Bukowski e ele propõe para o Bukowski o seguinte: olha, eu vou publicar seus textos, eu vou publicar seus livros, só que eu quero que você pare de trabalhar nesses trabalhos que você faz. Ele trabalhava no Correio na época. Quanto você precisa por mês para se manter? Quanto você precisa? Eu vou te dar esse dinheiro todos os meses para que você possa ser um escritor, para que você possa produzir. E, se eu não me engano, ele pediu ali, sei lá, $100 por mês. Que já na época era um valor ínfimo, mas seria o mínimo para ele poder se manter. E daí ele topa esse acordo, e esse dono de uma papelaria vai se tornar editor do Bukowski para publicar os romances do Bukowski. E isso também acho que é uma coisa que fala para muita gente, né? Para muitos artistas e muitos escritores. Essa rede de segurança, alguém que vai ser o teu mecenas, entre aspas, para você poder produzir, para que você não tenha que se preocupar com o mundo real, para que você possa simplesmente habitar nesse mundo artístico, nesse mundo da criação. Então, o Bukowski, ele tem uma obra que é problemática em muitos aspectos sobre os temas, né? Ainda mais hoje, lendo com o olhar do século XXI, mas se a gente despreza o contexto, a gente despreza a época na qual ele estava produzindo, para quem ele estava falando, quem era o Bukowski, você perde a possibilidade de compreender a gênese daquele texto. E isso vale, como eu falei, para qualquer outra obra, porque se você lê, por exemplo, Schopenhauer e Nietzsche, são dois autores extremamente misóginos também. E eles estão no século XIX, estão produzindo naquela época. Você tem autores que eram antissemitas, você tinha autores que eram racistas. E se a gente for eliminar do cânone todos os autores que têm algum tipo de ideia problemática, ou pessoalmente defendiam teses problemáticas, ou agiam de maneira problemática, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar nenhum autor, nenhum artista, porque todos eles eram bastante problemáticos. Inclusive eu acho que o gênio artístico, ele compartilha, em grande parte, da mesma essência que, sabe, os grandes criminosos genocidas. Enquanto que um é um sujeito transtornado e desajustado e que vai usar a criação artística para poder, sabe, extravasar uma série de frustrações, uma série de dilemas, uma série de questões profundas em si, e ele vai lá e produz alguma coisa intelectual, artística, o genocida ou o criminoso, ele vai usar isso de maneira destrutiva. É claro que estou jogando uma ideia aqui, não sei também, estou jogando uma ideia aqui, é algo que passou na minha cabeça. Mas eu acho que você tem pessoas que são muito destruídas pela vida e que de repente usam a literatura e usam a arte como uma válvula de escape. É o caminho que eles encontraram para poder, sabe, produzir alguma coisa e se reconciliar com a destruição interna. Inclusive, para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler um poema do Bukowski, né, que para mim é um dos mais belos poemas que tem, e mostra justamente isso, esse embate de um artista com a realidade, né? O poema se chama O Pássaro Azul. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas, os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair,
mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, quer acabar comigo? Quer foder com minha escrita? Quer arruinar a venda dos meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto, deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí, então não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar, mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro, não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos assim, com o nosso pacto secreto, e isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar, mas eu não choro, e você? E eu encerro com esse poema aqui justamente porque isso nos convida a não fazer essa leitura superficial dos textos, né? A não ler apenas o que está aqui, sabe, flutuando, mas tentar mergulhar, extrair alguma coisa daquilo que a gente lê. E o esforço da leitura, inclusive, é um respeito também aos autores, né? Quando você vai pesquisar por que o autor escreveu aquilo, por que ele está falando isso, o que ele está trazendo de si e o que ele está trazendo do mundo no qual ele vive também. Esse é um gesto de respeito com o autor. E você não precisa concordar com o autor, você não precisa gostar do que ele escreve, você não precisa sair melhor do texto. Você pode ser pior às vezes. Você pode ler um texto, aquilo te inquietar de certo modo e te, sabe, extrair energias negativas, inclusive. E tá tudo bem. Tem autores que fazem isso, que, sabe, abalam com nossas estruturas. Alguns autores se propõem a isso, inclusive. Então, sim, só aproveitei essa oportunidade para trazer meu ponto de vista sobre esse debate envolvendo Bukowski, porque é um autor que eu li bastante já, inclusive, é um autor que a escrita me agrada, né? Não os temas que ele aborda, não o modo como ele descreve as coisas, não a bebedeira, não, sabe, o abuso com as mulheres, mas o modo como ele escreve me agrada. E ele impactou, certamente, gerações e gerações de escritores que passaram a escrever de outro modo por causa do Bukowski. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tema aqui, envolvendo a questão de tópicos ou comportamentos ou expressões que são condenáveis hoje, mas que reproduzem preconceitos de outros tempos. É claro também, só para concluir esse vídeo aqui, tem que ressaltar que, embora a gente possa tentar entender o passado, né, e os autores do passado, não quer dizer que hoje a gente tem que aceitar certos comportamentos, ou certas falas, certas ideias sendo reproduzidas, seja na literatura ou seja no dia a dia. Então, assim, aquilo que era comum nos anos 70, ou no século XIX, ou no século, sei lá, XV, hoje em dia já não é aceito e não tem que passar pano para isso, obviamente. Mas aí são outros 500. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!